Qual é, rapaziada? Tô medo. Estressou, cara. Caralho, mano. Eu tô falando, as máquinas vão dominar o mundo. Rapaziada. Nossa, Leque. O Oli. É, mas olha é ruim. Oh! Boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos de volta com mais um Papo Animado Podcast. Eu sou o Antônio, estamos aqui com o Rafael. Opa, boa noite. Hoje o nosso convidado é o Felipe. Boa noite. Meu nome é Felipe, mas você pode me chamar de Pato, porque eu sou o pato mais famoso do mundo. E vamos lá. Então, Pato, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Então, fala aí, por que você é o pato mais famoso do mundo? Bom, eu sou o pato mais famoso do mundo porque, se você parar pra pensar, quem seria se eu fosse eu? Você conhece algum outro pato? Conheço. Quem? Dolan, o psicopata. Por que ele seria mais famoso do que eu? Se Tem ele é um psicopata. Porque tem um padrão na história que a gente vê que a figura do serial killer, ela fica muito mais famosa mediaticamente do que a figura do herói, né? É, aí você tem um ponto. Mas, a partir do momento em que o herói mata o serial killer, o serial killer vai ser esquecido com o tempo. E como o herói ficou vivo, ele vai continuar crescendo. Virar um vilão. Se você nunca viu Batman e você não sabe disso, você é, no mínimo, um amador. Não devia estar aqui. Pelo amor de Deus. Ou você morre como herói ou vive até virar vilão. Então, se o cara morreu e você tá vivo, você é o vilão e ele é o herói. Rafael acabou de completar pra mim. Por isso eu sou o pato mais famoso do mundo. Não, Talvez porque você não ele saiba morreu disso como ainda. vilão. Ele é o Mas herói e o vilão. Eu sou. Você é o herói e o vilão também. Bom, falando em herói e vilão, Felipe, top 3 heróis e top 3 vilões dos animes. Dos animes... Tá, você vai me quebrar, porque isso me fazia ficar muito tempo pensando. Mas... Ó, top 3 vilões... Como é que é o nome daquele cara de... Porra... O do... O que é vilão? Qual? O vilão. O Isaiah. É o que você não gosta. O Isaiah. É o Isaiah. Pra mim ele é um bom vilão. Porque eu considero ele um vilão. Tem gente que não considera, eu considero. Quem mais? Edward é um bom herói. Você fala de herói e vilão, então eu vou falar um pouco de anti-herói, então, que fica no meio do caminho. Eu gostaria que você fizesse uma review bem breve do jogo Deadpool de PS3 de 2013. Cara, é um bom jogo. Tipo... É real um bom jogo. Não ficou muito famoso. Mas Mas teve até um remaster para PS4, uma parada assim, e foi esse que eu joguei. E... É muito bom, mas assim, nada demais, não marcou também, sabe? Mas vale a pena jogar se tem tempo de sobra. Falando sobre videogame... É do personagem, porque também tem muita gente que não gosta de Deadpool, né? Ele é meio... Eu sou assim, eu sou foda. Falando sobre videogame, aqui 2 perguntas. Primeira, visual novel pode ser considerado videogame? E segunda, um jogo, provavelmente estilo visual novel, que é focado inteiramente na história, com o desenho com traço japonês, pode ser considerado um anime? Uma visual novel pode sim ser considerado um jogo. Uma habilidade que é um jogo. Só é um jogo diferente do padrão. Você... É um jogo que não envolve mais técnica ou desenvolver estratégias ou coisa desse tipo. É um jogo que você só lê uma história. E... Mas... Qual foi a tua pergunta? Se a visual novel se um jogo visual novel pode ser considerado um anime? Isso. Não sei.
parei pra pensar por esse ponto, mas talvez sim. Eu acho que não, porque anime é algo que você não interage, eu acho. Mas você Acho só que- tá, tipo, passando as falas na visual novel, então. Eu tô falando desse tipo de visual novel, pelo menos, tipo. Sim, não sim, tem sim, nenhuma isso escolha. entendi. Então, teoricamente, você só tá lendo o anime. Só que É, é então, diferente de um mangá. então sim, pode ser considerado um anime. É, mas Apesar de aí que entra. não é uma animação, muitas vezes não é uma animação. São só quadros que passam e não tem animações neles. As animações são só quadros que passam, só são mais quadros. Mas, por exemplo, se você. Ele é mais próximo de um quadrinho, ou de um mangá, do que de um anime. Porque. Um mangá são quadros que passam. Só que. Mas não é um anime. Anime também tem outras coisas que sustentam o anime além da história do diálogo, que são coisas que não são presentes nas outras mídias. Então, que eu acho que separa um pouco o visual novel do anime. O anime tem uma produção, o anime ele tem um ritmo que ele é inutilizado quando você passa para o visual novel, porque a visual novel, isso também partindo do ponto que você respeita o que é sugerido no anime, né? Você vê o episódio até o final, você não fica parando todo episódio na metade. Mas, tipo, cara, o jogo, o visual novel, você para quando você quiser. Você pode dar um pause e ir embora. E isso, inclusive, o exemplo que o mais recente que eu posso citar é o próprio Danganronpa. Se você não planejar bem, cara, você pode se ferrar. Tu para num momento que não era bom de parar. E isso prejudica seu entendimento da narrativa. Então, às vezes, eu acho que a obra animada, o anime, ele tem uma maior garantia. Eu acho mais fácil se apegar a um anime do que uma visual novel. E eu acho que vocês vão concordar com isso. Uhum. Sim, concordo. Porque. A visual novel você precisa fazer mais esforço do que o anime pra você acompanhar. O visual novel tem um nicho muito específico. Não é todo mundo que gosta e Que consegue gosta de jogar visual uma novel. inteira, assim. É. Falando em visual novel, que você falou em visual novel, a gente vai fazer um jogo aqui, que é um jogo novo, se chama Fale um número de 1 a 4, e consiste em você me falar um número de 1 a 4. 7. Se você quiser eu posso repetir, mas o nome do jogo é Fale um número de 1 a 4. 3,7. 3,7 mais perto de 4. Então, 4 é a sua resposta? Pode ser. Tá, então se você puder entrar no chat do Discord, eu vou mandar 4 fotos e eu quero que você me diga o que tá acontecendo em cada uma dessas fotos. Ó. Na primeira. Ah, tá, peraí. Deixa eu esperar carregar todas. A segunda é interessante, porque ela mistura dois fatores. Na primeira, o Herobrine, ele tá do outro lado do portal do Nether, né? Isso consiste no universo de Minecraft. E ele quis fazer um experimento. Ele queria ver se ele conseguia... Não! Olha! O que faz você acreditar que esse é o Herobrine e não o Steve? Que o Steve é um herói, ele não faria uma coisa dessa. Ele é um homem de respeito. Muito bem. Como eu já disse antes, o herói vive até virar vilão. Né? Vai que o Steve matou o Herobrine e aí esse é um futuro pós-apocalíptico em que é meio Injustice, assim. O Steve virou um tirano, o novo Herobrine. Na verdade, eu tava pensando agora. Dentro desse portal. Esse portal é fake, não é do Nether. Por quê? Porque a menina não tá quadrada. Então ela veio de alguma outra dimensão em que as coisas não são quadradas. Então pode ser a nossa dimensão, né? Talvez. Talvez. Universo interligado. É possível. Felipe, qual é o seu anime favorito? Meu anime favorito? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, por quê? Porque eu acho que por ser um anime, é um anime grande e
por isso ele tem tempo de desenvolver muitos personagens bem. Apesar de que muitos personagens não são bem desenvolvidos. Mas muitos são. E eu acho que é uma parte muito importante de uma obra, desenvolver os personagens. E não só isso. O poder de Hunter x Hunter, o NEM, é algo bem trabalhado. Não é só um poder que você joga no. Que tá nesse universo, existe esse poder e acabou. Não tem história. É um poder bem trabalhado. Eu acho que. Eu pelo menos, de poucos animes em que o poder não era só algo jogado dentro daquele universo. E eu gostei muito disso. Qual é a sua saga favorita de Hunter x Hunter? A segunda, Trupe Fantasma. Por quê? Porque eu não gosto muito do início de Hunter x Hunter. Até mais ou menos o Gon e a galera chegar passar da corrida no Exame Hunter. É aí que eu começo a gostar do anime. E como é a segunda saga, a primeira saga é bem pequena. Como é a segunda saga, ela começa não tão na frente assim no anime. Foi quando eu comecei a realmente gostar do anime, e eu fui gostando mais e mais porque eu me apeguei a muitos personagens da trupe. Eu gostei de muitos personagens de lá. Em outras sagas tem muitos personagens que eu não gosto. E como quando eu tava vendo, eu gostava de praticamente todos os personagens, eu me apeguei muito àquela saga. Qual é o seu personagem favorito da trupe? Da trupe? Talvez o Feitan. Mas talvez o Hisoka também. Gosto muito dos dois. Você acha o Feitan parecido com o Matheus Huang hoje em dia? Matheus Huang. Rapaziada. Não. Quer dizer, tem semelhanças, mas. Talvez seja um Feitan invertido. Feitan invertido. Cara, é legal que você falou invertido. É porque a saga da Geni Hyodan, do Trupe Fantasma do Hunter x Hunter, foi a minha saga favorita da primeira vez que eu assisti. E quando eu reassisti, eu valorizei muito mais a Chimera Ant do que a... Porque foi o fator surpresa, assim, porque a própria saga da Geni Hyodan eu reassisti muitas vezes, tipo, independente do anime, só a saga. Eu era muito fã, e quando eu reassisti inteiro, pela primeira vez que eu vi, tipo, tudo de novo, e eu vi pela primeira vez não, mas eu vi pela segunda vez a saga das Chimera Ant, cara, eu valorizei muita coisa que eu não tinha valorizado na época, eu percebi muitas coisas que eram fantásticas, assim, então, por isso que, tipo, existe em mim aquele lado emocional que fala que a saga favorita é a Genen Hyodan, e existe o lado mais racional que fala que a favorita é a Chimera Ant, mas de qualquer jeito, eu acho que vocês vão concordar que quem fala que a saga das Chimera Ant, mesmo que não seja melhor, quem fala que é ruim, claramente viu errado, não entendeu o ponto do anime e não merece assistir Hunter x Hunter. Inclusive, quem eu acho que eu pula... concordo com quase tudo que você falou. Eu só acho que, ao invés de não merece ver Hunter x Hunter, deve ver Hunter x Hunter de novo, pra entender que é uma boa saga. Mas aí, será que a pessoa vai ter um arco de redenção? Será que a pessoa vai perceber os próprios erros e admitir que a saga é uma top 5 sagas de shonen de todos os tempos? Talvez sim, talvez não. O público que não gosta de Chimera Ant foi a galera que foi assistir Hunter x Hunter pra ver a porrada, pra ver o shonen. Porque achou que era um anime qualquer, que nem Sword Art Online. Então, a cada saga que as coisas ficavam mais complexas e mais não convencionais, né, mais longe da norma padrão do shonen, o pessoal gostava menos. Inclusive, eu conheço muita gente que fala que a saga favorita é a saga da ilha. Porque o que tem... É mais padrão. É mais padrão, é o Isekaizão, o Sword Art Online. Então, tipo, não sei, eu acho que todo mundo merece ver Hunter x Hunter, mas tem gente que não merece ver Hunter x Hunter. Entendo seu ponto. Eu tô com sede, vocês estão com sede? Eu tô com sede. Você tá com sede? Que seja. Cara, qual a bebida favorita de vocês, assim? Bebida favorita? Limonada. Limonada é bom. Limonada é bom.
Cara, mas nada vence. Achocolatado. Mano, nada Maltinho. vence uma coquinha gelada numa tarde quente, assim, você abre aquela Coca-Cola, faz aquele psh, nossa. Mas melhor do que uma coquinha gelada, um Guaraná Antártica. Pô, não, Coca é bem melhor que Guaraná. Eu Gás é gosto ruim. de Guaraná. O Geisel é ruim, Rafa? Gás é ruim. Felipe, que personagem de anime que mais te inspira? Mas me inspira. Possivelmente o Gon, porque. Apesar de que ele nunca desiste. Eu já teria desistido há muito tempo. Ele só se fode. Ele não desiste. Então talvez ele. Mas talvez o Edward de Full Metal, porque. Ele passa por muita coisa e. Também não desiste. Então, tipo. Me inspira. Mas. No geral, personagens que não existem por nada. E acabam me inspirando. É, cara, é uma perseverança, determinação, são boas qualidades de uma pessoa forte. Apesar de ser assim. São boas qualidades, obviamente. Mas são. Esses dois são personagens de shonens que vão ter um personagem principal assim, né? Eu falei dois personagens principais que praticamente são obrigados a ter uma personalidade assim. Porque é o personagem principal de um shonen. Então tem um certo padrão. Sente medo? Do quê? Medo. Não tô perguntando se você sente medo comumente, assim. Mas No se geral. Você sente... Não é nem no geral, mas se você sente medo. Tinha Tipo, uma ameaça. Não, você não Você sente medo. sente medo? não sinto medo. Então. Que coisa Se eu engraçada. entendi a sua pergunta, eu não sinto medo. Mas o que você sente, então? Fala uma coisa que você sente. O que você tá sentindo agora? O que você tá sentindo agora? Agora, Agora. Nesse segundo. vontade de tomar um Guaraná. Você tem Guaraná na sua casa? Não, por isso que eu tô com vontade. Tem alguma coisa parecida com Guaraná na sua casa? Não, tem Guaraná natural, mas só tem o mesmo nome. O gosto é completamente diferente, né? Outra coisa. Você tá com sede? Tô com sede. Quer beber água? Não gosto de água, cara. Tem alguma coisa na sua geladeira que você quer beber? Não. Quando ficar com muita sede, eu vou beber água. Porque é o que sobrou. Mas. Acontece. Você não gosta de água, cara? Não, eu não gosto de água. Como você não Todo mundo gosta? sempre Água é fala que não tem maravilhoso. gosto. E eu nunca consigo. Não dá. Pra mim, a água tem gosto de água. Não, a água tem gosto, obviamente. Eu Não, acho que tem falar que gosto. não tem gosto é mentira. E eu não gosto do gosto. Eu acho o gosto ruim. Mas eu bebo porque não dá pra. Porra, não dá pra beber suco todo dia, toda hora, né? Aí eu bebo quando necessário, quando é o que tem. Que é o normal. Mas eu não gosto de água. Quando eu tenho outra opção, eu normalmente escolho outra opção. Mas agora eu tenho uma pergunta. Vocês falaram de bebida? Qual é a comida favorita de vocês? Bate bola espontânea. Eu vou te fazer 7 perguntas, você tem que responder em menos de 5 segundos, tá pronto? Tá. Caralho, Qual fui anime preparado. você não esperava nada e surpreendeu? Qual anime eu não esperava, mas me surpreendeu? Qual anime você esperava muito, mas decepcionou? Elfen Lied. Qual anime todo mundo comenta, mas você nunca assistiu? Qual anime você assistiu que quase ninguém conhece? Corpse Party? Todo mundo conhece o jogo, nem conhece o anime, eu acho. Qual o seu personagem favorito de todo mundo dos animes? Todo mundo dos animes. Qual a cena mais marcante pra você no mundo dos animes? Muito rápido, não deu pra mim. Qual anime mais marcou sua vida? Bem mais marcou minha vida. Todos. Bom, agora se você quiser voltar a alguma dessas perguntas com calma e raciocínio, tem alguma que você quer revisar? Tem, dos memes. Dos memes? Estamos falando sobre memes?
tem nenhuma pergunta. Tem anime que fala. Tem uma pergunta. Anime que todo mundo fala que é bom, mas eu não gostei. Não é todo mundo que fala que é bom, né? Vamos falar a verdade. Evangelion. É um anime muito ruim. Aplausos. Muito ruim. Você citou um exemplo polêmico aí. Dá até pra fazer propaganda de um possível episódio com a fanática amadora desse anime. Que talvez seja só na segunda temporada, quem sabe. Mas vem aí. Irmão, Evangelho é uma parada que, mano, você chega assim na internet e fala mal, vem uns adolescentes, uns e-boy, assim, de 17 anos, que passam o dia inteiro usando MD, defender o anime, putos pra caralho. E, cara, aí você se arrepende instantaneamente. Eu já cometi esse erro de falar mal de Evangelho numa anime list, eu me arrependi instantaneamente. Mas elabora aí sua opinião sobre Evangelho. Por que eu não gosto de Evangelion? Vamos lá. Quando eu fui assistir, fizeram uma propaganda. Não sei o que, blá 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 blá, você tem que assistir. E depois você vai ter que. Você vem falar comigo pra eu te explicar o que você não entender. Beleza. O anime Eu vou assistir um anime pra não entender. E tem que vir falar com a pessoa depois pra poder entender. Ok. Já perdeu 3 pontos, só isso. Aí eu assisti. É mesmo. A primeira vez que eu tentei assistir, tava no 6º ou 7º episódio. Parceiro, tem uma cena. O personagem principal fica 5 minutos parado no mesmo quadro assistindo um filme no cinema. É muito chato. Mas beleza. Aí você tá criticando o slow cinema, técnica difundida pelo diretor soviético Andrei Tarkovsky. Aí é uma parada. Meu problema não é com slow sim. O problema é quando você faz isso com frequência, no mesmo momento, no mesmo lugar, e se às vezes não acrescenta em nada. E é só pra encher. Aí eu não gosto. Mas com slow sim não tem problema nenhum. Mas a parada é que pra você fazer isso, você tem que ter uma boa direção, porque se você vai ficar 12 minutos no mesmo quadro, na mesma sequência, você tem que fazer uma produção que seja visualmente interessante, seja conceitualmente interessante. Sim. Mas nesse ponto eu já discordo de você, porque eu acho que isso é uma das coisas que Evangelion acerta. Eu acho que ele erra em outras coisas. As paradas... Porra, o cara ficar 1 minuto no cinema, vendo um filme, sei lá, isso não é o que eu não gosto de Evangelho. O que eu não gosto de Evangelho foi uma coisa também que você comentou, mas ele se esforça pra ser complexo. O anime faz questão. O pensamento. Porque, quer dizer é o seguinte, que ele, como às vezes isso pode ser bom, sim, pode ser necessário, sim, mas o Evangelho, pra mim, ele não explica muita coisa que ele deveria. E que dava pra explicar bem se, por exemplo, não tivesse momentos como esse. Como esses que ele fica muito tempo parado em uma coisa. Às vezes não só em um quadro, mas 10 minutos mostrando uma coisa que você não tá entendendo nada. E não te faz entender depois. Eu acho que ele podia. Você pode deixar muito tempo parado numa cena, ou 10 minutos mostrando a mesma coisa, só que de formatos diferentes. Desde que você explique bem o que tá acontecendo. Evangelion, a fanbase quer que você. Que eles falam que é feito pra ser algo difícil, é feito pra você buscar entender depois de terminar, porque é muito complexo. Isso eu acho ruim. Isso eu concordo com você, porque não é complexo. Eles se forçam a complexidade. Você esconder pontos essenciais pra você entender o plot não é complexidade, é idiotice, é escrotidão. Porque não é um Steins Gate, não é uma parada que você tem que real quebrar a cabeça pra sacar, que você tem que assistir várias vezes. É só que o anime, ele não te fala nada e ele espera que você descubra sozinho. Então isso é uma parada que os fãs de Evangelion, eles usam isso pra ser um bando de elitista, que fica tipo, eu entendi Evangelion, você não entendeu Evangelion, eu te explico, vem falar comigo que eu te explico. Como se a pessoa não tivesse capacidade de entender Evangelion só vendo a série.
Aí nisso eu concordo com você, mas a parada do... Por exemplo, você lembra da cena do elevador? Lá pro final da série? Sim. Cara, aquela cena, eu acho, uma das cenas, uma das melhores cenas de anime de tudo. Eu imagino que você discorde, e eu entendo, eu realmente entendo seu ponto, mas eu acho que uma vez você não entendendo nada da história, nada não, porque isso é verdade, quando você assiste o filme esclarece muita coisa, inclusive eu até recomendo você assistir o filme que é muito bom. Mas quando você tem muita coisa que você não tá entendendo, então às vezes é só mais fácil você julgar uma parada pelo lado estético e visual, e não pelo lado narrativo da obra. Então, eu acho que também, mais pro final da série, antes de eu ver o filme, tinha uns episódios que eu me sentia assim, por isso que eu gostei muito do episódio final. Mas enfim, o Rafa mandou um negócio ali no chat que parecia interessante, mas ele apagou. Eu quero que ele explique ali o que foi. Sim, eu tava preparando aqui o novo quadro. O novo não, né? Que já foi feito com o primeiro convidado. Do 50-50, mas eu não consegui achar ainda algum 50-50 interessante. Aquele parecia ser, mas quando eu fui olhar melhor não era, porque as duas opções eram ruins. E aí não tem graça, né? Tem que ter a chance de acerto pra deixar a pessoa mais à vontade e rezar pra um dos lados. Mas eu não consegui. Se for pegar um 50-50, pega um pesado, assim. Que tem 50-50 que eu vejo e eu falo, é a mesma coisa pros dois lados, entendeu? Bom, então enquanto você tá aí na função, então eu vou lançar aqui um jogo aqui com o Felipe. Eu vou te falar 4 animes que eu peguei aqui do seu My Anime List, e você tem que me falar exatamente a nota que você deu pra eles. Se você acertar todos, eu deixo você escolher o convidado que vai aparecer da próxima vez no próximo capítulo do programa, beleza? Beleza. Então... Goblin Slayer. 6. Ou 5. 6. Pode ser que é 6. Olha, eu vou falar todos e aí no final eu corrijo, tá? Tá. Ghost in the Shell. 9. Nanatsu no Taizai Imashimi no Fukatsu. Mashima no Fukatsu é segunda temporada? 7 ou 8? Não. 6. 7. Pokémon Movie número 21, Mina no Monogatari. Fudeu, não sei qual é. O 21. É o Mina no Monogatari, cara. Mas pô, eu não sei. Aquele, mano. Pô, aquele. Aquele? Mina no Monogatari. 8? Então, essa é a sua resposta? Sim. Então foi 6, 9, 7, 8 a sua resposta. Sim. 6 era o Goblin Slayer, 9 era o Ghost in the Shell? 9 era o... 9 era o Ghost in the Shell, 7 era o Nanatsu no Taizai. Vai 9. Acho que... Ou 8, não sei. Vai 9, vai 9. Deve ter botado 9. Tá. Bom, você acertou todos, menos o Ghost in the Shell que você botou 8. Ai, caceta. Então, não foi dessa vez, você não vai escolher o próximo convidado do podcast, mas quem sabe na próxima temporada, se você voltar por aqui. Putz, bota fé. Ok, né? Próximo. Aqui, consegui achar. Eu só espero que você clique rápido, porque senão aparece a imagem ali do lado, já dá pra ter uma ideia do que tá acontecendo. O 50-50 pode ser um hentai de Mario ou pode ser um vídeo engraçado de alguma coisa que eu não entendi direito o que tá acontecendo, mas é um vídeo engraçado. Eu acho que não tem um lado ruim aí, né? Eu diria a mesma coisa, você tirou as palavras da minha boca. Aí fica pra opinião de cada um. É tentáculo. Pô, tem a planta carnívora e a Peach? Não é Peach, Peach é loira. Essa é a Daisy. Pô, relativamente bem desenhado até. Eu não sei te confirmar essa informação porque eu não fiquei olhando pra imagem, mas eu acredito que sim. Vamos falar sobre spoiler? Ok.
Vamos falar sobre spoiler? Fon, qual foi um spoiler de um anime que você levou antes de assistir e, eu não diria destruiu, mas que atrapalhou um pouco você assistindo a obra, já sabendo do que ia acontecer? O que atrapalhou? Eu nunca liguei. Eu nunca liguei muito assim, não. Mas eu não gostei tanto de saber. Eu já sabia que acontecia em Kimi no Na wa quando eu assisti. E então. Ah, cara, mas saber ou não saber o que acontece não importa muito, né? Porque o final é uma bosta de qualquer jeito. Assim, Bom ponto. o final que você diz é uma bosta. Até o quando? Até o que é o final? É a eles reta se final. encontrarem? Os Ou eles se últimos. encontrarem? Ou... Não, o roteiro nos últimos 30 minutos. Ah, não. Não, Eu tava não, falando não de tô- menos tempo. Não tô me referindo a um acontecimento específico, a estrutura narrativa que o filme assume nos últimos 30 minutos, que é diferente do resto. Nos últimos 10 minutos eu concordaria com você em achar ruim. Não pelo mesmo motivo, mas é porque a finalização do anime, como ele termina, pra mim, realmente foi meio ruim, mas... 30 minutos. Nos últimos 30 minutos ele ser um anime ruim, eu não concordo. Mas. Eu acho que. Mas o final, os últimos 5 a 10 minutos, eu não gosto. E eu acho que. É um filme pra você ver só uma vez. Se você vê pela segunda vez, você não chega nem perto de achar a mesma coisa, assim. Que ele foi a primeira vez que você assistiu. Até porque isso aconteceu comigo. Eu fui assistir o filme pela segunda vez. E eu não achei tão incrível assim. É bom, mas tipo. Não é tão incrível. Inclusive, é um anime que, assim que saiu, ele foi muito rapidamente pro primeiro lugar no mal, que é uma sim, coisa... sim. Ele ainda tá nos top que é- 10, inclusive. Eu acho que ele tá. mas já caiu pro 8, lugar cara. ainda. É porque... Sim. E a galera, quando ele foi no primeiro lugar, eu falei, tipo, pra um pessoal, tipo, cara, isso não vai ficar em primeiro lugar, isso vai cair com os anos, cara. Nada vai tirar a Fullmetal do primeiro lugar. E a pessoa, tipo, Makoto Shinkai, não sei o que, gênio dos novos tempos. Cara, não deu outro. Em um ano já tinha caído pra terceiro, não sei quando, 3, foi em 2017, 2016, caiu pra oitavo. 2016. Porque é um, tipo... O top do mal é uma parada tão... É um elitismo, assim. Sim. É muito estável. É muito estável. Tipo, porra, pode aparecer... Eu lembro que em 2015 tinha o que eu chamava de top 3 perfeito. Que era Fullmetal, Steins Gate e Hunter x Hunter. Sem nada no meio. Sem Gintama, sem Koe no Katachi, sem nenhuma dessas paradas. Era só isso. Não tinha Ginga e New Densetsu, que depois subiu, não sei porquê, um anime antigo. Mas... Oxi, e aí tá bem separou... em cima esse Densetsu, né? Não, exato, eu não tô falando que é ruim, porque eu nunca vi, eu conheço muita gente que fala muito bem, mas tipo, cara, ele tava em 90, em um ano foi pra 5, é um anime dos anos 80. E não que ele não seja bom, mas é porque teve alguma revitalização aí, não sei o que foi que esse anime voltou na moda. Subiu no... subiu 90, mas eu lembro que no ano passado... Foi até no começo desse ano, eu acho. Eu falei até com você, Felipe, que a gente entrou no Anime List e o top 3 perfeito tava lá de novo. Depois de 5 anos. Não, foi no final do ano passado, né? Final do ano passado, isso. Foi 4 anos. E ele voltou. E agora já separou de novo. Apareceu um Gintama, asterisco, alguma porra aí. Só japonês assiste. Mas a ideia é essa, né? Tipo... E tem uma galera que vai falar que o Fullmetal Alchemist é ruim. Mas a mídia, de maneira geral, te prova o contrário. E se você conseguir me encontrar motivos para qual ele seja realmente ruim, e não detalhes mínimos que a galera aponta, tipo, detalhes que tipo qualquer outro anime você acharia normal e que a galera fica procurando só pra poder falar que é ruim e se achar diferentão, aí
A gente pode até ter uma conversa, mas eu duvido. Eu acho que o top do mal tem muitos problemas, mas esse não é um deles. O top 3 não é. Os dois problemas que eu aponto é que, Inferno Cop não tá em primeiro lugar. Sim. E, fora isso, só tem um filme do Satoshi Kon que tá abaixo do 100, que eu acho absurdo, porque eu sei que 90% das pessoas que assistem Satoshi Kon não entenderam. Então... Felipe, falando nisso, fala aí um anime que você viu e que você sente que você conhece alguém que viu e não entendeu. Que eu Tipo, conheço alguém que assistiu o anime e não entendeu? Não precisa falar quem é a pessoa, mas um anime que você sente que muita gente perde o ponto, não pega a essência do anime. Não pega a essência? Death Note. Nisso eu concordo com você. Conheço. Elabora, por quê? Porque eu não acho que o anime tenta fazer isso, mas muita gente assiste o anime pensando em herói e vilão. Eu não acho que existe um herói ou um vilão lá. Eu acho que existe uma briga entre duas pessoas muito egocêntricas que querem sempre estar na frente, querem sempre ser o primeiro lugar, sempre ser o melhor de todos. Não exatamente transformando elas em um herói ou um vilão. E muita gente vê pensando, nesse tal ponto do anime, o herói ganha vantagem nisso, que o vilão perde. Nesse ponto o vilão ganha vantagem e o herói perde. E eu fico tipo, não era pra ter um herói ou um vilão. Não é pra ser assim o anime, entendeu? Eu acho que tem gente que não entende isso. Pelo menos é a minha opinião. Não é pra ter um sei a sua, é a sua. Sobre isso. Eu concordo um pouco, porque eu acho que... Por exemplo, vou falar um negócio que as pessoas não vão gostar, mas eu não gosto do L. Eu acho, ele é um bom personagem e eu torci a série inteira por ele, mas se eu tivesse que analisar ele moralmente, não como um personagem de uma ficção, sim. mas se eu tivesse que avaliar os valores dele, cara, ele é um incel que tem um fetiche por psicopatia. E ele tá lá fazendo a coisa certa, e a gente tá torcendo por ele porque ele tá fazendo a coisa certa, mas é circunstancial, porque eu só torci por ele o anime inteiro porque o Kira, pra mim, era... É pior. Ele é o menor dos dois males. Não só pior, mas uma coisa que eu acho... Não existe defesa pro Kira. Eu acho que uma pessoa que assistiu Death Note e torce pro Kira, ou não entendeu Death Note, ou não entendeu a história básica da humanidade. Porque eu acho impensável você relativizar o que ele faz. Ele é a personificação do moralismo assassino. Porra, não sei, eu acho que Death Note, por mais manjado que seja, é o anime mais popular do mundo em termos quantitativos, tem muita discussão pra se fazer acima que não se faz. Pouca gente conversa de verdade sobre a obra. É uma complexidade que muitas vezes não... Que a maior parte das pessoas não pegam. Exatamente, que elas pegam. Não é só ligam pra ela e não querem saber. Cara, a maioria das pessoas que vêm Death Note só quer ver o circo pegar fogo. E a maioria das pessoas que vêm Death Note torcem pelo Kira. Não sei, a maioria é forte, mas muita gente. E torce... também gosta do Hélio, mas, cara, muita gente que ama o Kira. Que o Kira tu vê o perfil do Kira no My Anime List, quantas pessoas favoritaram o Kira como melhor personagem? E eu acho que não entra aquele discurso tipo, não, mas ele é um bom personagem, ele é bem construído, ele se encaixa no plot. Ali é se você gosta dele ou não. Ali é se você gosta dele, eu acho que ele é um bom personagem, ele é inteligente pra caralho, mas isso não justifica, sabe, vai contra todas as questões básicas humanitárias da sociedade contemporânea você gostar do Kira. A gente fez essa pergunta pro Ciribelli, ele demorou uns 1 minuto pra responder como sempre. Mas
Se me falaram que muita Ciribelli respondia não sei ou sim. Eu não tive nenhuma pergunta que eu responderia sim, não ou não sei. Que eu... Exatamente. Perguntas de sim ou não. Irmão, eu perguntei qual é o seu anime favorito. Se fosse Ciribelli, ele tinha falado não sei. Perguntei personagem. Cara, perguntei um monte de coisa pra você que fosse Ciribelli, ele tinha falado não sei. Tá. Não era pergunta sim ou não, era só não. Ah, tá, é verdade, pode ser, ok. Entendi. Então, uma pergunta de sim e não, tá? Só pode falar sim e não, mas por que você nunca, gostando do mangá de Fullmetal, por que você nunca viu o anime? Sim. Muito bom, Felipe. A sua Obrigado. participação aqui foi incrível. A gente gostaria de agradecer você ter participado desse programa com a gente. Esperamos que você volte em alguma Você quer- possível segunda temporada. Quer deixar um recado final pra audiência? Pô, quero. Como o pato mais famoso do mundo, já que o nome diz isso, gostaria que vocês pensassem que nem sempre o pato mais famoso é o mais famoso. Não só o pato, nem sempre o mais famoso é o mais famoso. Porque, vamos supor, se ele é o mais comentado, ele vai ser o mais famoso agora, daqui a pouco ele já não vai ser mais. Então depende do tempo em que você tá falando. Então nunca existe um mais famoso. Incrível, cara. Poético. Caralho. É isso, galera. Até o próximo episódio. Obrigado por assistir e até mais. Até.